Muitas vezes queremos fazer o que nos agrada, o que parece certo e justo aos nossos olhos, na nossa percepção, mas nem sempre agimos corretamente diante do nosso Deus. Esse é o estudo de número 1232 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O Senhor, Ele deve nos orientar, nos dirigir e nos auxiliar em todos os momentos, em todas as nossas decisões. O Senhor, Ele quer nos conduzir por caminhos planos. Vamos ao nosso tema: caminhos aplainados pelo Senhor. O nosso texto base está no livro de Isaías, capítulo 26, verso 7, que diz: a vereda do justo é plana. Tu, que és reto, torna suave o caminho do justo. Aplainar é nivelar, aperfeiçoar é aplanar, igualar e endireitar. E caminhos aplainados sugerem um caminho reto, limpo, tranquilo, sem obstáculos. Nós podemos aprender muito através da vida do salmista Davi, pois mesmo ele passando por diversas dificuldades e sofrimentos, ele não abandonou os caminhos do Senhor e ele orava pedindo para o Senhor aplainar o caminho dele. Salmo 5, verso 8 diz: conduze-me, ó Senhor, na tua justiça, por causa dos que me espreitam, aplaina à minha frente o teu caminho. O salmista, em sua oração, ele pediu ao Senhor para ser guiado, para ser conduzido por ele, para o Senhor remover obstáculos, para o Senhor agir a favor dele. E o que podia fazer ele desagradar ao nosso Deus, ele pediu para Deus dar graça, dar sabedoria. E nós podemos orar como orou o salmista Davi, e ele na sua oração, ele pediu para conhecer os caminhos do Senhor. Salmo 25, verso 4 diz: faze-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos, ensina-me a trilhar tua vereda, para assim poder viver uma vida que agradava ao nosso Deus. Davi, ele pediu para o Senhor o guiar em tudo, pois o caminho do Senhor é um caminho perfeito. No Salmo 18, verso 30, ele diz assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Davi buscava abrigo no Senhor. Ele tinha esta certeza, esta convicção que o caminho do Senhor é caminho sem falhas, sem erros. É um caminho verdadeiro, é um caminho certo, é um caminho perfeito. E se lembrarmos de Moisés, ele nos ensina que os caminhos de Deus são justos. Deuteronômio capítulo 32, verso 4 diz: ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Moisés estava reconhecendo que o nosso Deus, ele é perfeito em todas as suas obras e em seu caminho. Moisés fala que os caminhos do Senhor, olha que interessante, que tremendo, é caminho perfeito, e nós precisamos aprender o caminho do Senhor. Como disse Moisés, é um caminho justo. O Senhor, ele é perfeito em tudo, em seu cuidado conosco, ele é perfeito. O nosso Deus, ele é justo, fiel e reto. E o apóstolo João, ele mencionou o cântico de Moisés no livro de Apocalipse, pois mostra que os caminhos do Senhor são justos e verdadeiros. Apocalipse capítulo 15, verso 3 diz: e cantavam o cântico de Moisés: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos,
ó Rei das nações. O cântico de Moisés é um cântico de adoração, de louvor e também de honra ao nosso Deus. E foi cantado após a travessia do Mar Vermelho. Moisés reconheceu verdadeiramente quem é Deus. O nosso Deus, ele é justo, ele é perfeito, ele é poderoso. Voltando a Davi, Davi sabia quem era o Deus que ele servia, e o desejo de Davi era andar de acordo com a vontade do nosso Deus e ser orientado por ele. No Salmo 25, verso 5 diz: orienta-me a seguir a tua verdade e ensina-me a mantê-la, pois tu és o Deus da minha salvação. Ele está pedindo ao Senhor para ser orientado sobre o caminho que ele deve andar, para o Senhor ensiná-lo a permanecer nele, a permanecer na verdade. E Davi também orou pedindo ao Senhor para aprender, para ser guiado no caminho do Senhor. Salmo 27, verso 11 diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me perseguem, porque no caminho do Senhor há proteção, há segurança, há direcionamento e também a presença do Deus Todo-Poderoso. Precisamos orar como Davi. O autor de Hebreus, ele nos ensina que devemos preparar caminhos retos para os nossos pés. Hebreus capítulo 12, verso 13 diz: preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Aí eu posso te perguntar como? É importante entendermos, não podemos nos afastar do Senhor, não devemos nos desviar do caminho certo. Nós devemos crescer na fé, através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão com nosso Deus. Lembre-se que a Bíblia fala: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a você. E o salmista, ele ensina que feliz é quem tem o caminho aplanado. Salmo 84, verso 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Feliz é a pessoa que tem o seu coração aplanado, que tem o seu coração direito, que tem o seu coração certo para com Deus e tem Deus como a sua força. Não é a própria pessoa como a sua força, mas é o Deus Altíssimo como a sua força, e se fortalece no Senhor. Se pararmos para pensarmos no nosso texto base, aprendemos que a vereda, ou seja, o caminho dos justos, é todo plano, não é tortuoso, porque é aplanado pelo Senhor. O Senhor, ele nos ajuda, ele nos fortalece, ele tira obstáculos e ele nos auxilia através do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 26 diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Ele nos ajuda a caminharmos nos caminhos do Senhor. Ele conhece a nossa fraqueza e ele nos auxilia. A Bíblia nos ensina que o nosso coração é enganoso e precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos aprender a viver na dependência do Senhor, sendo dirigido por Ele em todos os momentos. E quando nós andamos fora da direção de Deus, nós podemos andar por engano, podemos andar por caminhos que nos levam à morte. Provérbios capítulo 14, verso 12, Salomão diz que há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Nem sempre o que parece estar certo aos nossos olhos é o melhor caminho. Por isso nós devemos buscar em todo o tempo a direção do nosso Deus, pois os nossos caminhos fora da direção de Deus
pode nos conduzir à morte tanto física como também espiritual. Davi, ele reconhecia que precisava do Senhor. No Salmo 23, verso 3, diz assim: restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. O nosso Deus é justiça e nós precisamos renovar as nossas forças nele para podermos continuar nessa caminhada cristã. E o nosso Deus é ele que tem poder para nos renovar, para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos orientar. E a Bíblia nos ensina que sem ele nada nós podemos fazer. Davi, em seu arrependimento, ele pediu ao Senhor para ser renovado e ter um coração puro. Vamos conferir no Salmo 51, verso 10, diz assim: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele tinha seguido seu coração e ele adulterou com Betseba e colocou Urias na frente da batalha para que morresse. Davi, ele entendeu que precisava estar sempre sendo conduzido por Deus, porque o pecado tem consequência e uma delas é a perda da alegria da salvação. E Davi orou pedindo ao Senhor o renovo. Como é importante pedirmos para o Senhor nos renovar. Salmo 51, verso 12 diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Ele pediu para o Senhor o sustentar, o firmar, o manter firme, mas também pediu para o Senhor o amparar com o espírito disposto a obedecer. Ele aprendeu que não devia andar segundo seu próprio coração. Davi também aprendeu a depender de Deus e ser sustentado por ele. No Salmo 54, verso 4 diz: verdadeiramente Deus é o meu socorro, é o Senhor que me sustém. Davi escreveu esse salmo quando os zifeus foram dizer ao rei Saul onde ele estava, e em sua oração Davi pediu socorro, pediu ajuda ao Senhor. E outra ocasião que Davi entendeu que o Senhor o sustentava e sustentava firme foi quando ele fugia de Absalão. Vamos relembrar esse versículo no Salmo 3, verso 4 e verso 5, diz assim: em alta voz eu clamo ao Senhor, e do seu monte sagrado ele me responde. Eu me deito e logo adormeço, eu desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. Davi entendeu que somente o Senhor poderia mantê-lo firme no caminho da obediência e precisava receber dele proteção, livramento e também a vitória. Davi, ele teve o seu caminho aplanado pelo Senhor. Ele não foi rejeitado, não foi abandonado pelo nosso Deus, e precisamos aprender a nos colocar diante do Senhor, pedir ao Senhor para aplanar os nossos caminhos. O profeta Isaías nos ensina que quando temos os nossos caminhos aplanados pelo Senhor, nós conseguiremos desejar, querer, anelar o Senhor. Isaías capítulo 26, verso 8 diz: andando pelo caminho dos teus juízos e mandamentos, esperamos em ti, ó Eterno. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. Então nós aprenderemos a obedecer os mandamentos e as ordenanças do nosso Deus. Nós aprenderemos a caminhar segundo a vontade do nosso Deus, pois caminharemos pelo caminho da obediência, dos juízos e dos mandamentos do nosso Deus, que não são pesados e nem impossíveis de serem trilhados, pois o nosso maior desejo será ter a presença do nosso Deus, será ter o nosso Deus conosco. E Salomão ensina que o Senhor, ele nos conduz pelo caminho da retidão. Provérbios capítulo 4, verso 11, verso 12 diz: no caminho da sabedoria te conduzi, e pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Sendo assim, enquanto andares sabiamente,
nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Correrás e não tropeçarás. Só conseguimos andar pelo caminho da retidão e da justiça quando nós aprendemos a depender do nosso Deus, pois é Ele que aplana os nossos caminhos, é Ele que nos fortalece e nos sustenta firmes na fé. Salomão também ensina que nós devemos confiar plenamente no Senhor, pois o Senhor, Ele endireita, Ele aplana os nossos caminhos. Provérbios, no capítulo 3, verso 5 e verso 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies do teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele, é o Senhor, endireitará as tuas veredas. Através da palavra do Senhor nós aprendemos as instruções dEle. Nós somos instruídos, somos nutridos e somos fortalecidos por Ele, fortalecido na fé e firmes nós seremos sustentados e guardados pelo nosso Deus. Quando temos o nosso caminho aplanado por Deus, nós andamos no caminho da perfeição. Olha que interessante. Salmo 101, verso 2 diz: quero instruir-me no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, quero proceder com o coração íntegro dentro da minha casa. Que versículo importante para meditarmos, porque caminhando com o Senhor, nosso Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nós teremos o caminho aplanado, nós andaremos em sua presença, nós procederemos de forma íntegra, mesmo dentro da nossa casa. Eu vou começar a concluir: quando nós temos os nossos caminhos aplanados pelo Senhor, nós andamos na luz, uma luz crescente e cheios da presença do Altíssimo. Provérbios capítulo 4, verso 18 diz: entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Quanto mais eu me aproximo do meu Deus, mais Ele se chega a mim, e os caminhos dele serão o meu desejo, porque é Ele que aplanará os meus caminhos, e dia após dia os meus passos estarão firmados nele. Eu preciso aprender isso, porque até o grande e maravilhoso momento da transformação desse corpo corruptível em corpo glorificado, nós precisamos aprender a andar nos caminhos do Senhor, a obedecer ao Senhor, a fazer o que agrada a Ele, para que a boa, agradável e perfeita vontade dEle seja realizada na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Deus. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.